Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Segundo João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica, ou seja, que falta ao cumprimento do seu dever e não persevera, ou seja, e não sai da doutrina de Cristo, não tem a Deus no seu coração. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai, Deus, como o Filho, Jesus Cristo, habitando no seu coração. Segundo João, capítulo 1, versículo 9. Mas qual é o nosso dever, a nossa obrigação diante de Deus? A obediência. A obediência ao primeiro mandamento de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Disse Jesus: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento de Deus. E a obediência ao segundo mandamento de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 31. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. Mas como nós conseguimos cumprir o nosso dever, a nossa obrigação, a obediência aos mandamentos de Deus? Nós conseguimos cumprir o nosso dever, a nossa obrigação diante de Deus, passando pelos batismos da água e recebendo através do batismo com poder o Deus Espírito Santo, ou seja, Cristo Jesus em nossos corações. Somente assim conseguimos buscar a santificação e perseverar na doutrina de Cristo. Segundo João, capítulo 1, versículo 9. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai, Deus, como o Filho Jesus Cristo habitando no seu coração. Nós conseguimos cumprir o nosso dever, a nossa obrigação diante de Deus, purificando as nossas almas do pecado pelo Espírito Santo, ou seja, através da ação do Espírito Santo em nós, que nos capacita à obediência à verdade, ou seja, à pessoa do Senhor Jesus, para o amor fraternal, gente, não fingido, amando-nos ardentemente uns aos outros com um coração puro, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Segundo João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Nós conseguimos cumprir o nosso dever, a nossa obrigação diante de Deus, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Nós conseguimos cumprir o nosso dever, a nossa obrigação diante de Deus, através da graça, da misericórdia e da paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai que está conosco na verdade e no amor. Mas por que, se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, ou seja, a da obediência aos mandamentos de Deus dados por Cristo Jesus, não o recebais em casa e nem tampouco o saudeis, como está escrito em 2 João capítulo 1, versículo 10. 2 João capítulo 1, versículo 7, 8 e 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, ou seja, da desobediência aos mandamentos de Deus dados por Cristo Jesus. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal, gente, é o enganador, é o anticristo, é o diabo. Porque devemos olhar por nós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão, a salvação e a vida eterna. Mas por que agora a senhora, ou seja, todo aquele que o seu corpo material é a igreja, o templo do Espírito Santo de Deus, rogamos que não escrevendo como se fosse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Como está escrito em 2 João capítulo 1, versículo 5.
Porque o amor, ou seja, o significado da palavra amor para Deus é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, como está escrito em 2 João, capítulo 1, versículo 6. Gente, porque o próprio Filho de Deus deixou bem claro de que o Pai, Deus, o amava, porque ele, Jesus Cristo, também o obedeceu até o fim. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Disse Jesus: por isto o Pai me ama, ou seja, por esse motivo, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ninguém me tira de mim, mas eu, Jesus Cristo, de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento, ou seja, de dar a sua vida, recebi de meu Pai, Deus. Jesus te ama, mas se nós prevaricamos, ou seja, se faltamos com o nosso dever de perseverar na sua doutrina, se saímos dela, é porque não temos a Deus Pai e muito menos o Filho, Cristo Jesus, em nossos corações. 2 João capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica, que falta ao cumprimento do seu dever e não persevera e não fica, ou seja, sai da doutrina de Cristo, não tem a Deus no seu coração. Porque quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai, Deus, como o Filho, Jesus Cristo, habitando no seu coração. Amém? Dani e Miguel.